Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores. Uma saudação também ao doutor José Pumes, procurador regional eleitoral. Saúdo os ilustres advogados que participam da sessão hoje, doutor Wilson Stivaletti, doutora Juliana, doutor João Marcos Haddad Castro. Uma saudação ao doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, secretário da sessão. Em seu nome, eu saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Uma saudação muito especial à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é o recurso 060-0281/95, procedência Itaara, relatoria do eminente desembargador Roberto Carvalho Fraga, e há um pedido apenas de preferência do doutor João Marcos Haddad Castro, sem sustentação oral. Passo a palavra, é um pedido de homologação de pedido de desistência do recurso. Ainda assim, passamos a palavra ao eminente procurador para a sua manifestação. Senhor presidente, permite uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Eu não sei se o nobre procurador eleitoral tem ciência que há 2 dias atrás foi protocolado o pedido de desistência. Não sei se o doutor José Pumes pode averiguar isso. A petição de desistência foi dia 21 desse mês, agora, quarta-feira passada. Só esse esclarecimento para o nobre procurador aqui. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais excelentíssimos integrantes desta corte, saúdo os senhores advogados aqui presentes. Uma saudação especial ao doutor João Marcos Haddad Castro, que era o promotor em Santa Maria quando eu passei por lá como procurador do Estado, no século passado ainda. Na época, normalmente estávamos em polos opostos, mas o doutor João Marcos sempre muito combativo no seu ministério em defesa da cidadania. Então, uma saudação especial ao doutor João Marcos, uma saudação ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo os demais servidores desta casa, e uma saudação especial também à nossa assistência. Então, senhor relator, eminente desembargador Fraga, eu estou tomando conhecimento agora desse pedido de desistência. De qualquer forma, o parecer era pelo provimento do recurso, né? Mas sabedor agora de que é um pedido de desistência, então vou abreviar, me manifestando apenas pela homologação. Perfeitamente. Obrigado. Desembargador Fraga. Senhor presidente, saudação a Vossa Excelência, que eu estendo aos nobres colegas de colegiado, ao doutor José Pumes, doutor Rogério, que representa o corpo de servidores, aos advogados aqui presentes, uma saudação especial ao doutor João Marcos, que participa desse julgamento. Caro procurador, o meu voto também era pela procedência, né? Mas, repetindo aqui, quarta-feira passada, dia 21, o doutor protocolou um pedido de desistência do recurso. Então, eu estou encaminhando o voto para acolher e homologar a desistência do recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas se acompanham, estão de acordo com o voto do eminente relator. Então, proclamando o resultado, o recurso 060-0281/95, a unanimidade, acolheram e homologaram o pedido de desistência do recurso. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O próximo recurso são dois processos, 2 recursos que poderão ser julgados juntos. Agora, o eminente relator poderá verificar essa situação com o ilustre advogado que faz sustentação oral. São os recursos 060-00113/86 e o 060-0109/49. Se trata aqui de um recurso, a relatoria do eminente desembargador Gustavo Diefenteller, e se trata e o pedido de preferência com sustentação oral por parte do doutor Wilson Guerra Stivaletti.
Antes de passar a palavra ao ilustre advogado, o relator quer fazer uma manifestação sobre o julgamento, ver se pode fazer um julgamento conjunto. Doutor Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos demais integrantes da corte, excelentíssimo doutor José Pumes, procurador regional eleitoral, excelentíssimos advogados presentes, doutor Wilson Estivalé, doutora Juliana, doutora Déde Castro, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especialíssima a todos aqueles que assistem a essa nossa sessão via YouTube. A sugestão, eminente presidente e doutor Wilson Estivalé, é de que, se ele estiver de acordo, o doutor Wilson, já que pediu a preferência com sustentação oral em ambos os feitos, que nós possamos aglutinar ambos os feitos, tanto em termos de sustentação oral quanto em termos de julgamento, porque se tratam de recursos absolutamente idênticos, né? Manejados, inclusive um deles pelo próprio doutor Wilson Estivalé, e o outro por ele em favor de Carlos Roberto Posse, porque ambos compõem uma chapa para a eleição majoritária de Bento Gonçalves, e se trata, então, de recursos iguais, com as mesmas situações fáticas e jurídicas, em face de sentença que indeferiu os pedidos de registro de ambos os candidatos, a prefeito e vice-prefeito de Bento Gonçalves. Então, é esta a minha proposição, eminente presidente e eminente doutor Estivalé. Muito bem. Eu estou observando aqui... sim, né? Está certo. Bem, o doutor Wilson, ele consulta, o senhor concorda com o julgamento conjunto, já que a decisão é conjunta, ou prefere que a corte individualize os julgamentos? A decisão é conjunta. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, eu estou com votos separados para cada um dos recursos. A decisão não é conjunta. Eu estou propondo, dada a absoluta similitude de ambas as situações, que se profira um julgamento fazendo referência a ambas as situações. Sim. São duas decisões distintas, então. São duas decisões, uma em cada um dos recursos, mas com o mesmo conteúdo, absolutamente o mesmo conteúdo, porque as situações fáticas e jurídicas são as mesmas. Sim, essa é a referência que eu faço. Não há necessidade de trazer a fundamentação de um e de outro, porque é exatamente a mesma. São idênticas, então, no meu modo de ver. Claro que ela individualiza, para cada candidato individualiza, mas os fundamentos são todos os mesmos. Conclusão, todos os mesmos. Doutor Wilson, o senhor quer fazer uma sustentação única, então? Pode ser? Pode ser, doutor. Muito bem. Então, o senhor está com a palavra, doutor. Excelentíssimo doutor presidente, André Vilarim, saúdo Perdão, doutor Estivalé, com a vênia do presidente, o senhor teria como, pelo menos para mim, está chegando muito baixo o seu áudio. Também. Está o áudio, então, doutor. Só um segundinho. Eu não estou ouvindo nada. O doutor Estivalé está aumentando o som do computador ali. A captação do microfone está pouco sensível. Quem sabe aproxima um pouco mais isso do computador. Vou tentar um outro recurso, doutor. Só um minutinho. Melhorou agora? Sim. Agora, sim. Melhorou. Está melhor. Muito obrigado. Tá O melhor? tempo vai começar agora, doutor. Então, aproveitando, doutor, quero saudar o senhor, né, pela excelente condução do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Saudando o senhor, eu quero estender a todos os demais desembargadores que fazem presente nesse julgamento. Saudar também
o ilustríssimo doutor José Pumes, digníssimo representante do Ministério Público, da Procuradoria Eleitoral. Saudar também os demais colegas presentes. Saudar os estimados serventuários da Justiça, que a gente sabe que sem eles os processos eles não dão um andamento correto. E saudar os demais assistentes dessa sessão. Eu quero iniciar a minha explanação, doutor. É que aconteceram algumas coisas que até nem estão pertinentes ao recurso, não estão relatados, mas aconteceram situações anteriores à questão da opção, tanto a minha quanto a do Carlos Posa, é que houve a troca da direção partidária por parte da Carmen Flores, onde nós estávamos num projeto anterior, na qual ela foi candidata e era dirigente, presidente do partido, né, do PSL, na qual eu acabei sendo o procurador, juntamente com meu amigo, agora candidato a prefeito em Canoas, o seu José Ronaldo Nascimento. Nós tivemos a procuração para fazer a fiscalização de todo o processo eleitoral da chapa majoritária do PSL. Aí deu toda aquela confusão, aquelas brigas que ficaram famosas dentro do cenário, dentro da imprensa, né? A briga até do candidato que eu acabei organizando a campanha, o Bibo Nunes, com a presidente da legenda Carmen Flores. A Carmen acabou saindo do PSL e ficou sem partido. No mês de março, ela recebe do senhor Everaldo a presidência regional do Partido Social Cristão aqui do Rio Grande do Sul, e aquele pessoal nosso que estava trabalhando no PSL acabou migrando no PSL. A minha situação e a do Carlos ela é meio parecida, porque a gente, como trabalhou na campanha do Bolsonaro, que foi uma campanha que acabou sendo exitosa aqui no estado, a gente ia concorrer pós a vice-prefeito, numa composição que já estava trabalhada desde o ano passado. E com essa mudança de partido, mudou-se os interesses e as vontades. Então, a gente aguardou até o último prazo para migrar o partido PSC. A gente foi no último dia, a gente acabou assinando ficha, na qual até eu juntei o recibo ali, onde o secretário ele acaba abonando a nossa ficha, porque a gente tinha uma tratativa feita em Bento Gonçalves, na qual a gente viria a compor fazer uma composição aqui política. Aí, como o tempo ele acabou sendo curto, acabou migrando para o partido só 4 pessoas. 3 dessas são candidatas. Só que nessa oportunidade, eminente desembargador, relator, 7 pessoas se inscreveram no PSC. Foi o senhor Henrique Valmir da Conceição, que é jogador de futebol China. Foram muito mais, não foram esses, mas o que tiveram um problema foram o senhor Henrique Valmir da Conceição China, candidata a vereador em Porto Alegre, a dona Regina Maria dos Santos de Souza, também candidata, eu fiz o processo dela, na qual ela obteve o deferimento da candidatura dela, a minha esposa Raquel Frantz Meller, em Porto Alegre, a gente conseguiu também o deferimento dela, mas ela não vai concorrer em funções claras de que a gente vai concorrer aqui em Bento Gonçalves, porque o domicílio dela é Porto Alegre, eleitoral, e o meu é aqui de Bento Gonçalves, que eu possuo escritório em Porto Alegre aqui na cidade de Bento. E o meu domicílio eleitoral é aqui. Mais o Carlos Posa, eu e o Tério de Brito de Moraes, que é o nosso candidato a vereador único do PSC. Não houve tempo, em função do esgotamento, com a aparição da pandemia, a gente não podia conversar com as pessoas e negociar, então só nós 3 acabamos indo aqui de Bento e mais 3 pessoas lá de Porto Alegre. Foram muito mais, né? Mas eu estou falando especificamente de que tiveram problemas. Foram essas pessoas. Os três anteriores, o Henrique Valmir da Conceição, a Regina Maria dos Santos de Souza e a Raquel Frantz Meller,
todos tiveram seus pedidos deferidos, apenas os nossos que não. A nossa pretensão, ela se dá de forma legítima, segundo o nosso entendimento, doutor desembargador, porque a gente tem a comprovação do conhecimento do partido no prazo do dia 4 de abril, existe a assinatura do secretário ali, existe o apontamento do secretário informando que nós estamos filiados internamente desde o dia 4 de abril, existe, inclusive, a nossa nomeação, tanto a minha quanto a do Carlos, quanto dirigente partidário. Se a gente não fosse filiado, a gente não poderia ser dirigente partidário. Então, não foi uma situação unilateral. Até porque a gente tinha negociado, se não fosse para ser assim, nós estaríamos filiados a outra agremiação e poderíamos concorrer por outra agremiação. Então, nunca foi uma situação unilateral ou uma situação que demandasse, né, apenas ou tardiamente a nossa pretensão de concorrer. A minha acabou sendo posterior porque não a minha filiação, mas a minha pretensão, eu acabei aceitando o convite do Carlos para vir a vice-prefeito dele, em função de que a aliança que se estava se organizando acabou não saindo porque era com o PDT e não era o partido que a gente entendia que fosse viável fazer a aliança. Então, na falta de candidato a vice do Carlos Pozzi, ele me fez o convite e eu de pronto aceitei, até porque a gente está num trabalho, e aí eu quero remontar o que ocorreu anteriormente, em 2018, quando na eleição do candidato Bolsonaro, ele fez referência a pessoas do Rio Grande do Sul que ele tinha a intenção de montar um partido político, e assim ele o fez, né? Pediu que as pessoas providenciassem esse partido, só que ele mudou de ideia no curso do andamento, isso aí foi noticiado amplamente, se criou aqui em Bento Gonçalves, da onde eu falo hoje, no Hotel da Londra, a criação e a fundação do Movimento Patriótico do Brasil, o MPB. Nós criamos o partido, na qual o seu José Ronaldo Nascimento, dos Santos Nascimento, é o presidente desse partido. Eu sou secretário, se não me falha a memória, do partido. O Carlos Pozzi é integrante dessa fundação desse partido, que a gente tinha a ideia de criar uma alternativa de direita dentro do espectro político da nossa política nacional. Esse partido ele acabou sendo levado a registro ainda em Brasília por falta de recursos, porque a gente tem que fazer a captação de 497 assinaturas, o que o presidente Bolsonaro depois acabou criando a Aliança pelo Brasil, coisa que ele também não conseguiu fazer, porque a coisa não é tão simples assim, porque se tem um prazo de 2 anos para fazer essa captação. E esgotado esse prazo, não se tem uma ampliação, que a lei hoje eleitoral exige que tenha 2 anos de captação de assinaturas. Então, portanto, esse partido ficou adormecido. O que nos estranha é que a nossa filiação nunca chegou ao sistema, ao filia. E a gente fez a provocação, a doutora Romani, que é a juíza eleitoral da 8ª Zona aqui de Bento Gonçalves, a gente teve a pretensão de regularizar a nossa situação, porque a gente verificou que não estava cadastrado, nós e algumas pessoas, e o Ministério Público opinou, naquela oportunidade, pelo deferimento da nossa pretensão, porque ele via que a situação até... eu sei que a pandemia não é uma desculpa, até porque a gente fez no prazo. A questão, ela ultrapassou a nossa vontade, se deu internamente no partido, que estava sendo modificado a sua administração. Então, a gente solicitou lá atrás, e a doutora Romani disse que não era o momento oportuno, e sim que ela ia analisar a pretensão no momento do registro das candidaturas. Mas o MP foi favorável naquele momento, naquela oportunidade, de que a nossa pretensão ela fosse atendida, porque ele via naquele momento ali que o nosso pleito era justo e legítimo.
Agora, quando a gente fez o pedido de registro das candidaturas, houve um entendimento diverso do Ministério Público. Mas nós continuamos firmes, doutores, na busca da nossa pretensão, uma vez que a gente ficou numa condição, né, nós estamos acuados porque tudo aquilo que competia ao cidadão, né, de buscar a sua afiliação, ela foi regularmente feita, foi buscada dentro, inclusive, né, nós corremos um sério risco de estar infringindo a norma, porque a gente conseguiu concluir a nossa filiação no dia 4 de abril, em pleno lockdown em Porto Alegre. Eu fui até Porto Alegre para fazer, e a gente conseguiu entregar no dia 4, a gente aguardou até o último dia, porque a gente tinha toda uma situação de negociado anteriormente para se fazer uma composição, e a gente não queria quebrar a palavra com as pessoas, na qual a gente tinha se comprometido já no período anterior, ali em novembro e dezembro do ano passado. Doutor Wilson, por gentileza. Pois não, doutor. O tempo já esgotou alguns minutos, e eu não lhe alertei sobre o tempo, porque o senhor conjugou as duas sustentações, mas como o tempo também já se esgotou da primeira e há alguns minutos, eu pediria, então, que o senhor encaminhe o encerramento, a conclusão. Tá? Muito obrigado. Doutor. Não, okay. Tudo bem. Muito obrigado. Concluindo, então, eu peço aos nobres desembargadores, nessa egrégia Câmara, que veja a situação do cidadão que não teve a culpa, e a lei é bem clara, a nossa lei eleitoral é bem clara. Nós não temos o acesso, o filiado, o cidadão, ele não tem acesso ao FILI. O FILI é apenas um programa que coloca os dados do partido, mas o partido comprova que a gente já estava afiliado desde o dia 4 de abril. Portanto, a gente pede aos senhores desembargadores que dê procedência ao nosso recurso, né, aprovando defiram a nossa candidatura, até porque quem vai julgar realmente a questão política é o povo, é o eleitor que vai determinar ou decidir quem será o representante no próximo mandato. Muito obrigado, era o que eu tinha. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao ilustre procurador eleitoral, doutor José Pumes. Senhor presidente, renovando as saudações, eu pergunto se estão me ouvindo, porque a minha imagem está congelada na tela do computador. Estamos lhe ouvindo, doutor. Eu, pelo menos, estou ouvindo perfeitamente. Ótimo, então. Obrigado. Então, renovando as saudações, senhor presidente, senhores julgadores, doutor Estivalete, como o eminente relator já adiantou, então, trata-se de dois recursos em situação praticamente idêntica, onde houve o indeferimento dos registros de candidatura do senhor Carlos Roberto Posa, para concorrer ao cargo de prefeito de Bento Gonçalves, e o do doutor Wilson Guerra Estivalete para concorrer ao cargo de vice-prefeito, e nos dois casos, pelo mesmo motivo, a ausência de comprovação da filiação partidária. Em relação ao primeiro processo, que é o processo do senhor Carlos Roberto Posa, temos uma preliminar, ele juntou documentos com o recurso. Nós temos no parecer uma preliminar de admissão da juntada desses documentos, na esteira do que tem sido decidido pela jurisprudência. O TSE tem admitido, nos processos de registro de candidatura, apresentação de documentos até a instância, mesmo que tenha sido dada anteriormente a oportunidade ao requerente para suprir a omissão na instância ordinária e ele não tenha suprido. Então, preliminarmente, o parecer do Ministério Público Eleitoral é pela admissão da documentação apresentada junto com o recurso. No que diz respeito ao mérito, o recorrente Carlos Posa afirma que se filiou ao partido em 4 de abril de 2020, conforme ficha de filiação, que também é assinada pelo secretário do partido, motivo pelo qual ele entende que ela deve ser considerada, não deve ser considerada como documento unilateral, e afirma também que é presidente da executiva municipal do partido, outro fato que comprovaria a regularidade de sua filiação à agremiação partidária. Quanto ao
Dr. Wilson Guerra Stivaletti, ele também defende que realizou sua filiação junto ao Partido Social Cristão, conforme aponta a ficha de filiação, e que está anexa, documento que entende não ser prova unilateral. Salienta, como repetiu da tribuna, agora que em casos idênticos ao seu, que houve filiação ao mesmo partido no mesmo período e que não apareceram no sistema filia, a Justiça concedeu, a Justiça Eleitoral concedeu o registro de candidatura e afirma, então, que não deve prosperar o entendimento do juiz de primeiro grau, pois demonstrou suficientemente nos autos originários que realizou sua filiação partidária ao PSC. No que diz respeito ao recorrente Carlos Roberto Posa, ele consta como filiado ao Partido Democrático Trabalhista, partido diverso do qual daquele para o qual está requerendo o registro de candidatura. Foi intimado para suprir a irregularidade, alega que estaria filiado ao PSC, então, desde 4 de abril, data em que assinou sua ficha de filiação, e que, por problemas internos do partido, ficou fora da listagem enviada ao TSE. E para comprovar sua alegação junto à ficha de filiação e certidão de composição do órgão municipal do partido na qual consta como presidente, conforme já referido. O Ministério Público Eleitoral entende que essas provas são unilaterais, portanto, destituídas de fé pública e não são válidas para comprovar a referida condição de elegibilidade. A ficha de filiação pode ser produzida a qualquer momento, bastando que seja antedatada, para fins de comprovação da filiação do prazo legalmente exigido. E a certidão, na qual o recorrente figura como presidente, aponta como data do início do exercício 2 de setembro de 2020. Ou seja, ainda que ela pudesse ser considerada prova de filiação junto ao partido, não comprovaria a tempestividade da filiação para concorrer a estas eleições, que deveria ter ocorrido até 4 de abril. No que diz respeito ao Dr. Wilson Guerra Stivaletti, ele apresentou ficha de filiação partidária também junto ao PSC e print de mensagem do WhatsApp enviada pelo secretário estadual do partido informando sua filiação interna. Os documentos apresentados também, com todas as vênias, no mesmo sentido do caso do senhor Carlos Posa, não são capazes de infirmar os dados constantes do sistema filia, que é alimentado pelos partidos e que é submetido à revisão dos partidos e dos seus filiados, nos termos da Resolução 23.596 de 2019. E, embora seja possível a comprovação da filiação partidária no momento do registro da candidatura, para isso é necessária a apresentação de documentos e provas robustas, restando afastada a aptidão comprobatória de documentação produzida unilateralmente nos exatos termos da súmula 20 do TSE. E também, em relação ao doutor Wilson Stivaletti, registra-se conforme certidão que está contida nos autos, ID 7620633, ele também se encontra afiliado perante a Justiça Eleitoral a outro partido político, que também é o PDT. Então, nesses termos, senhor presidente, senhores julgadores, senhores advogados, o Ministério Público Federal se manifesta pelo desprovimento de ambos os recursos. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eu renovo as saudações que antes proferi, mas renovo expressamente em relação ao doutor Wilson Stivaletti, que realmente manifestou-se com brilhantismo da tribuna virtual. Isso não são palavras vazias, eu realmente achei excelente a manifestação dele, né? E até em face disso, eu acrescentaria, diria, me dirigindo ao Dr. Wilson Stivaletti, que a sua sustentação, sob o ponto de vista da resenha fática, das ações e movimentos de ambos os candidatos, demonstram que, assim como ele disse ao final da sua exposição, que de parte deles eles tomaram todas as providências tendentes a assegurar a filiação partidária, e eu chego até a me sensibilizar sobre o ponto de vista fático, porque me pareceu muito sincera e muito permeada, muito emoldurada de boa fé a sustentação do Dr. Wilson Stivaletti, de forma que eu absolutamente não coloco em nenhuma dúvida as suas afirmações, as suas assertivas. E só que sou obrigado a me inclinar pela estrita legalidade, e nessa medida, e vou sustentar agora em homenagem ao Dr. Wilson Stivaletti, vou me permitir rapidamente ler o meu voto, que não é muito extenso. Eu vou ter que me ater à estrita legalidade e ao entendimento jurisprudencial absolutamente uníssono em relação a este assunto em tela, né?
Então, eu começo dizendo que ambos os recursos são adequados e tempestivos e comportam conhecimento. Trata-se de recursos contra decisões que indeferiram pedidos de candidaturas ao fundamento central de não comprovação de filiação partidária pelo prazo mínimo determinado pela legislação de regência. Em suas razões, os recorrentes alegam serem vinculados ao Partido Social Cristão e anexam fichas de filiação. Aduzem que teriam assinado as fichas em 4 de abril de 2020 para concorrer pela agremiação nas eleições de 2020. Defendem que os documentos não caracterizam prova unilateral e salientam que, em casos idênticos, houve guarida da Justiça Eleitoral. Afirmam que não deve prosperar o entendimento do juízo de primeiro grau, pois demonstraram suficientemente nos autos originários que realizaram suas filiações partidárias ao PSC. Inicialmente, e aí me atendo à preliminar já mencionada pelo agente ministerial, ressalto a possibilidade excepcional de que, em recursos que versem sobre o registro de candidatura, a parte apresente documentos. A posição decorrente de jurisprudência do TSE guarda coerência sistêmica, sobretudo porque, em primeiro grau de jurisdição, o requerimento de registro de candidatura é considerado expediente de natureza eminentemente administrativa, ou seja, o recurso em RCAND é, a rigor, o primeiro momento de produção de prova em ambiente jurisdicional propriamente dito. Dito isso, antecipo que, no mérito, não assiste razão aos recorrentes, pois o sistema de filiação partidária não registra que os recorrentes estejam filiados ao Partido Social Cristão. Sabe-se que o registro no sistema informatizado da Justiça Eleitoral não é a única forma de comprovar o atendimento do requisito. Conforme o verbete da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente e, portanto, destituídos de fé pública A fim de comprovar a efetiva filiação partidária dos recorrentes, foram juntadas fichas de filiação datadas de 4 de abril de 2020, certidões SGIP, no qual constam como presidente da executiva municipal do partido e vice-presidente, respectivamente, e print de telas do aplicativo WhatsApp sobre conversa com o secretário estadual do PSC, informação de sua filiação interna, no caso do Dr. Carlos Pós, do sistema Filia. A conversa do aplicativo de mensagens e a ficha de filiação são documentos unilaterais, já que podem ser produzidos a qualquer tempo pelos interessados. E no que toca às certidões SCGIP, nas quais os recorrentes constam como presidente e vice da executiva municipal do partido, percebe-se que o período do mandato compreende os dias entre 2 de setembro de 2020 e 2 de setembro de 2021, portanto, posterior àquela que se busca provar, qual seja, até 4 de abril de 2020. Nessa linha, as provas acostadas aos autos são destituídas do valor probatório que se exige. Ainda nesta linha, eu cito e me permito não mencionar jurisprudência do Tribunal Superior. E, encaminhando o encerramento do meu voto, senhor presidente e demais, ou seja, exige-se expressamente a fé pública da documentação apresentada, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Portanto, a sentença há de ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Diante do exposto, voto pelo desprovimento dos recursos de Carlos Roberto Pós e de Wilson Guerra Estivalé, mantendo as decisões pelo indeferimento dos pedidos de registro de candidaturas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Bento Gonçalves relativas às eleições de 2020. É com o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os membros da Corte, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, o senhor Diretor-Geral, doutor Rogério, que aqui representa também o corpo funcional da Corte, eminentes advogados aqui presentes, inclusive o doutor Estivalete, que recém fez a sua sustentação oral. Recebam todos os meus cumprimentos. No que diz respeito ao voto, acompanhe integralmente o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Sendo as saudações feitas, estou de pleno acordo com o eminente relator. Aliás, a sessão seguinte vou trazer casos absolutamente iguais. Certo. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, a minha saudação a Vossa Excelência, na sua pessoa, a todos os integrantes da Corte, ao nobre procurador eleitoral, ao doutor Rogério e ao doutor Wilson. Eu ouvi atentamente, li o voto antecipadamente e também concordo na íntegra com o voto do eminente relator. Perfeito. Desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, senhor relator, excelentíssimo representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rogério, demais advogados aqui presentes, me permito fazer uma saudação especial ao doutor João Marcos,
que também lembro do Fórum de Santa Maria, quando lá me formei e pude estagiar numa promotoria próxima à Sua Excelência. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. O presidente renova a saudação inicial, que é estendo ao doutor Wilson Estivaletti. Também acompanho o eminente relator, senhor presidente. Muito bem. Então, proclamando o resultado do julgamento dos recursos 060-0113/86 e 060-0109/49, a unanimidade, negaram provimento a ambos os recursos. Publicação dos acórdãos na próxima sessão de julgamento. O próximo julgamento, colegas, é um bloco com 5 processos, relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini. A procedência desses recursos de Inhacorá, e se trata dos recursos 060-0086/97, 060-0087/82, 060-008867, 060-0116/35 e 060-01/17. São recursos do Partido Socialista Brasileiro, a Comissão Provisória de Inhacorá, e a pedido de sustentação oral por parte do doutor Sérgio Luiz Fernando Pires, a quem estou saudando agora, em nome da Corte, na abertura da sessão ainda não se encontrava conosco. Tem um outro recurso depois também de Inhacorá, mas aí é do promotor eleitoral, e nós vamos destacar e fazer aquele recurso diferente que eu digo nesse bloco, vereador Maffini. Então, antes de passar a palavra ao doutor Sérgio Luiz, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Maffini, para se manifestar sobre a sustentação oral que o doutor Sérgio Pires deseja fazer. Perfeito. Senhor presidente, renovando a saudação aos integrantes da Corte, quem nos assiste, doutor Sérgio, seria uma grande satisfação ouvi-lo, mas eu gostaria de consultar do seu interesse de realizar a sustentação oral, uma vez que eu trago em mesa aqui 5 recursos, não só o manejado por Vossa Excelência, mas de outros partidos políticos também, e estou aqui propondo voto, e tanto quanto percebo na rede não há divergência, pelo seu provimento. Então, consulto se Vossa Excelência deseja fazer a sustentação oral ou se dá por satisfeito de saber que o resultado lhe é favorável aqui. O microfone, doutor Sérgio, está desligado. Eu me dou por satisfeito, né? Quero ouvir, então, a manifestação dos eminentes desembargadores. Muito bem. Eu passo a palavra, então, ao eminente procurador eleitoral, doutor José Pumes, e depois a palavra retorna ao eminente relator para a divulgação do resultado da conclusão do voto. Pois não. Senhor presidente, renovando a saudação a Vossa Excelência e aos demais julgadores, uma saudação especial também ao doutor Sérgio Pires, que não estava inicialmente na sessão. Trata-se, como já anunciado, de 5 recursos eleitorais interpostos em face de sentenças exaradas pelo juiz da 107ª Zona Eleitoral de Santo Augusto, que indeferiu os demonstrativos de regularidade de atos partidários apresentados pelos partidos PTB, PP, DEM, PSD e PSDB, e, por via de consequência, julgou prejudicados os registros de candidaturas dos candidatos a eles vinculados. Da análise dos referidos processos, verifica-se que o juiz OACO, após receber os pedidos de registro de candidatura dos partidos mencionados, encaminhou o feito ao Ministério Público Eleitoral, o qual emitiu pareceres nos quais relatada, além de alguns vícios formais, a existência de irregularidades constatadas no âmbito do procedimento preparatório eleitoral em curso,
número 00876000961/2020, que constatou que as convenções dos partidos para as eleições proporcionais naquela localidade, PTB, PP, DEM, PSD e PSB, foram forjadas de modo a se constituir uma coligação dissimulada para o pleito à Câmara de Vereadores do município de Inhacorá. Narrou o Ministério Público Eleitoral que, após recebimento de denúncias acerca de ilegalidades nas convenções partidárias em Inhacorá, realizou diligências e constatou as seguintes irregularidades. Todas as convenções partidárias aconteceram de modo presencial, não obstante a pandemia que estamos vivendo e as orientações legais a esse respeito, inclusive as contidas na Resolução 23.623 de 2020 do TSE. Todas as convenções partidárias ocorreram no mesmo dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira, no período da tarde, distando 1 hora entre uma e outra. Todas as convenções partidárias aconteceram no mesmo local, ou seja, na Câmara de Vereadores de Inhacorá, cita na rua Elza Florinda da Rosa, 181. A redação das atas é de semelhança evidente, podendo fazer crer que foram redigidas por uma mesma pessoa em tempo contíguo. A convenção correspondente à coligação Unidos por Inhacorá, com candidato único para a eleição majoritária, aconteceu na mesma data e local das demais, ou seja, dia 10 de setembro, na Câmara de Vereadores de Inhacorá, curiosamente entre 14 e 15 horas, horário em que ali acontecia a convenção do PP. Começou às 14 horas, e depois do MDB, que começou às 15, conforme as atas desses partidos assim registraram. A par de tais constatações, o juiz de primeiro grau sentenciou os feitos indeferindo os pedidos formulados pelas agremiações, haja vistas irregularidades nas convenções partidárias e, por consequência, julgou prejudicados os registros dos candidatos indicados pelos partidos, pois os DRAPs, como processos gerais, são prejudiciais a todos os processos individuais de registro de candidatura. Entende o Ministério Público Eleitoral, como referido nos pareceres que estão juntados nos autos, que, de fato, da análise de todo o contexto probatório que foi juntado aos autos originários, sendo que ainda existe um procedimento investigatório em curso, com muito mais prova produzida e muito mais prova por produzir ainda, mas já se verifica a existência de fortes indícios de uma dissimulada, deliberada e inédita formação de siglas partidárias, PTB, PP, DEM, PSD e PSB, para uma coligação de fato nas eleições proporcionais do município de Inhacorá, fato que, como bem referido pela magistrada, afronta o disposto no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, que veda expressamente a realização de coligações nas eleições proporcionais. Não se desconhece que a candidatura única é admissível pela legislação e que, por isso só, não configuraria irregularidade ou vício insanável. Mas, nos casos em apreço, o que se denota pela análise conjunta dos DRAPs apresentados à eleição proporcional no município de Inhacorá é que, na verdade, os partidos formaram a coligação dissimulada, de fato, cujo acordo resultou na indicação de apenas 9 candidatos, todos atualmente ocupando o cargo de vereador no município de Inhacorá. Foi formulada uma consulta pelo procurador do município de Inhacorá em 3 de março de 2020, na qual foi questionada a possibilidade de consenso partidário no sentido de, abre aspas, deliberar por totalizar apenas 9 candidatos a vereador, somando todos os partidos, mesmo sem coligação, fecha aspas. E acerca da indicação de apenas uma candidatura por partido, aliada ao fato de que as convenções partidárias foram realizadas todas na mesma data, 10 de nove de 2020, no mesmo local, Câmara de Vereadores de Inhacorá, com intervalos de apenas 1 hora entre uma e outra, sendo que, inclusive, a convenção para a deliberação sobre a coligação para a eleição majoritária, que essa também, de fato, ocorreu, se deu no mesmo dia, e a redação apresentada nas atas de todas as convenções partidárias indica que foram redigidas por uma única pessoa, embora se trate de 7 partidos diversos, indicando claramente a ocorrência de dissimulação nas convenções dos partidos para as eleições proporcionais, de modo a se constituir uma coligação de fato para o pleito proporcional, o que, como já referido, é expressamente vedado pela Constituição. Portanto, diante dos fatos apontados pelo Ministério Público Eleitoral, no sentido de que houve um evidente transbordamento da autonomia partidária pelos partidos envolvidos, verifica-se que foi ultrapassada a esfera interna dos partidos e essa conduta gerou reflexos concretos no processo eleitoral, pois se configurou, além da formação de uma coligação de fato para as eleições proporcionais, uma violação direta aos princípios republicano-democrático e da normalidade e legitimidade das eleições. Ainda, mesmo com a existência de indícios já suficientes para o indeferimento do DRAP, restou aportada no bojo do recurso eleitoral número 0600-103-36, que é o recurso da majoritária, no ID 149.40.525, um depoimento, uma certidão expedida pelo Ministério Público Eleitoral com a transcrição de um depoimento que deu maior plausibilidade à existência das irregularidades
pois nela consta a degravação de depoimento de pessoa afiliada ao PSB de Inhacorá, que revela a ocorrência de fraude na lista da data de convenção desse partido, e que abriu ensejo também a suspeita de fraude em relação às demais listas de presença, uma vez que essa pessoa, cujo nome constou na lista, afirma peremptoriamente que não compareceu na convenção e nem sabia que estava acontecendo naquela data. A eleição proporcional de 2020 no município de Inhacorá, portanto, ocorreu, para a eleição de 2020, ocorreu uma coligação de fato, de modo a permitir que apenas os atuais 9 vereadores concorressem à reeleição. Os indícios de fraude que constam dos autos são alarmantes, sobretudo por se tratar de situação inédita no Brasil, sendo que, caso se entenda pela legalidade dos atos praticados pelos partidos aqui mencionados, se estará criando um perigoso precedente que poderá comprometer, inclusive, a rigidez do processo eleitoral e o regime democrático no entender do Ministério Público Eleitoral. O que se verifica no caso, como foi bem ressaltado pela magistrada Cor, é um verdadeiro acordão entre as agremiações para que possam permanecer no poder por mais 4 anos, sem chance alguma de renovação ou de haver real escolha pelo eleitor, sendo de assinalar que cada vereador poderá se reeleger apenas com seu próprio voto. Importante frisar também que as irregularidades perpetradas pelos partidos no pleito proporcional de 2020 no município de Inhacorá afrontam os princípios republicanos e reclamam pronta resposta do sistema judicial, sob pena de, como dito popularmente, seja aberta a porteira para violação às regras do jogo eleitoral em modos semelhantes em outros recantos do país. Mas, apesar dessas graves irregularidades que se reputam já bem demonstradas nos autos, tem-se que a sentença incorreu em erro em procedendo, porque não ofertou ao partido contraditório depois que houve a comunicação pelo Ministério Público Eleitoral desses fatos que haviam acontecido durante as convenções, e não cumpriu o que determina os artigos 36 e 37 da Resolução 23.609 de 2019, não ofertando o contraditório aos partidos requerentes. Em razão disso, senhor presidente, senhores julgadores, eminentes advogados, entendendo ser necessário assinalar a ocorrência dos fatos e a gravidade de que eles se revestem, o Ministério Público se manifesta pela anulação da decisão para que o feito retorne à origem e se determine a intimação das agremiações partidárias para se manifestarem acerca dos elementos apontados pelo parquê na origem. Essa é a manifestação do Ministério Público Eleitoral, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Rafael Maffini, relator. Senhor presidente, esses processos trazem consigo algumas particularidades, muitas das quais relacionadas com tópicos ou com questões processuais relevantes. E aqui, alguns professores de processo civil, um dos quais, inclusive, presente nessa sessão, forjaram em mim uma percepção de processo, de que o processo ele deve servir ao direito material e, portanto, ele deve ser interpretado de um modo instrumental, né? Isso já, desde 94, Cândido Rangel de Dinamarca já ensinava, e mais recentemente se fala do formalismo valorativo constitucional, que, na verdade, é a mesma coisa com outro nome. E aqui, senhor presidente, essa questão suscitada pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, do tocante ao aspecto processual, na verdade, subjaz uma situação que me parece que é mais grave do que isso, no sentido de violação ao contraditório. Não se trata de simplesmente não se ter outorgado aos partidos políticos o momento para se pronunciar. Trata-se do fato de que o MP deixou passar em branco o prazo que detinha para fazer as devidas impugnações. E isso, senhor presidente, me leva, vamos dizer assim, à constatação de que o tema cognoscível no processo não pode ser aquele que surge em grau de parecer do MP. E uma das coisas que a mim atormentaram era justamente se isso deveria ocasionar ou não a invalidação do processo por conta disso. Todavia, senhor presidente, novamente me socorrendo de conceitos processuais, os expedientes, os processos relativos a DRAPs, a demonstrativos de regularidade de atos partidários, me suscitam aquilo que, por exemplo, o professor Danilo Kniznik, quando escreveu o livro sobre exceção de pré-executividade, falava da cognição em processos peculiares. E aqui, a cognição que nós temos, ela é uma cognição, chamarei eu, rarefeita. Porque aqui, nesse tipo de processo,
Não estamos em campo de batalha em que se mostra cognoscível essas alegações e esses indícios que Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral refere a propósito de fraude. Aqui, senhor presidente, nós estamos tratando de aspectos, não vou qualificá-los como formais, mas eu diria mais procedimentais da escolha de candidatos. E me parece que nem seria possível, nesse campo processual, o debate sobre esses tópicos relativos a supostas fraudes, porquanto pressupõem elas um tipo de averiguação, um tipo de escrutínio que este processo não confere, inclusive em ambiente probatório. Então, de tudo que eu vi, senhor presidente, eu percebi que o que é cognoscível nesse momento são falhas que reputei falhas formais de menor gravidade e falhas formais que, em outras circunstâncias, já culminaram no julgamento de deferimento da DRAF. A única que me chamou muito a atenção, e aqui, quase que em homenagem ao doutor Silvio, desembargador Silvio, é a questão que envolve a cota de gênero em oferecimento de candidatura única. Né? Ou seja, como observar a cota de gênero. Porque, a rigor, dependendo da interpretação que se desse a isso, se poderia sublimar todo aquele esforço envidado pela Justiça Eleitoral, pela legislação eleitoral, eu diria pela sociedade brasileira, de ação afirmativa que assegure a participação mais efetiva das mulheres. Mas a jurisprudência aqui também, senhor presidente, é no sentido de que não há de se observar no conceito tradicional de cota de gênero quando a apresentação da candidatura única. Todavia, o meu voto é bastante extenso, enfim, eu faço um destaque nele especial, tá? E aqui esse comentário para mim é muito importante, que isto que acabo de propor como encaminhamento de voto não implica de modo algum, eu diria assim, a sublimação da necessidade de apuração dessas supostas fraudes, cujos indícios são, sim, eloquentes. O doutor Pumes faz referência a isso, e realmente isso tem de ser investigado, mas não aqui, mas não nesse processo, e existem as ações próprias de impugnação que são manejáveis com um contraditório mais amplo, com a participação do partido, com a averiguação daquilo que é efetivamente a ocorrência de fraude, não simplesmente aspectos formais de condução da seleção de seus candidatos. Então, assim, até porque eu sei que estamos sendo ouvidos, isso que eu estou fazendo aqui não é um referendo integral da lisura material do que aconteceu nas convenções. Isso é só uma decisão que tenta colocar nos seus confins cognoscíveis esse tipo de expediente. Razão pela qual, senhor presidente, voto pelo provimento desses recursos, sem prejuízo, repito uma vez mais, de que nos ambientes processuais que lhes são pertinentes, as situações que talvez sejam indiciadas pelas considerações feitas pelo Ministério Público sejam profundamente apuradas, profundamente investigadas. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Como já foi referido pelo eminente relator no início, os votos manifestados na rede pelos demais colegas, todos vão na linha do voto do eminente relator. Ainda assim, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de acréscimo ao voto já lançado. Em não havendo, então, podemos proclamar o resultado dos recursos 0600086/97, 060008782, 0600088/67, 0600116/35 e 0600117/20. A unanimidade, afastada a matéria preliminar, deram provimento ao recurso a fim de deferir o DARP, publicação do acórdão na sessão de julgamento seguinte. O próximo processo da pauta é um recurso eleitoral 0600103/36, procedência também de Inhacorá, com manifestação
em contrarrazões pelo Dr. Sérgio Luiz Fernando Pires, que falará pela coligação Unidos por Inhacorá, e, nesse caso aqui, o recurso foi interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juízo de Santo Augusto, que deferiu o DARP às candidaturas majoritárias para os cargos de prefeito e vice-prefeito da coligação por Inhacorá. Eu passo a palavra ao ilustre procurador eleitoral, doutor José Pumes, para sustentação pelo Ministério Público, que é o recorrente. Depois, a defesa, evidentemente, terá a oportunidade de se manifestar, se assim desejar. Obrigado, senhor presidente. Renovo as saudações a todos. Este processo trata, na realidade, do DRAP da majoritária, da coligação dos partidos políticos de Inhacorá, a que se referem os DRAPs dos partidos dos processos anteriores. Eu não vou cansar vossas excelências, então, dizendo tudo que já disse em relação às irregularidades que aconteceram, que foram constatadas no que diz respeito às convenções dos partidos. Apenas vou acrescentar, isso está no parecer também, que aqui se trata, então, de DRAP da majoritária, uma coligação que, portanto, que é admitida. Formalmente, não haveria problema. Mas essa situação está viciada em razão da ocorrência dos mesmos fatos que se evidenciaram nos outros processos, e o Ministério Público entende que as irregularidades das convenções partidárias realizadas em Inhacorá para as eleições majoritárias não podem ser dissociadas daquelas realizadas para as eleições proporcionais, em relação às quais há indícios, como já foi referido, muito fortes de que houve um ajuste para que os atuais vereadores possam lançar-se como únicos candidatos e, deste modo, obter a reeleição, que já estaria garantida com o próprio voto de cada um deles. E essa coligação Unidos por Inhacorá, para a majoritária, a candidatura única para prefeito, no entender do Ministério Público, espelha a decisão política que foi tomada à margem do debate democrático e que se verificou na indicação dos mesmos 9 vereadores, hoje integrantes da Câmara de Vereadores do município, para concorrerem às eleições pelos partidos locais. E nesse contexto, então, ao integrar um contexto de limitação das opções eleitorais para o município, com a possível supressão de participação de outros agentes no processo eleitoral, a repercussão eleitoral da formação dessa coligação deve ser reconhecida, de modo a permitir a análise das irregularidades identificadas nas convenções partidárias. E anoto também que há precedente do TSE, o agravo regimental em recurso especial eleitoral número 18653, de 27 de 6 de 2017, relator ministro Herman Benjamin, que reconhece a competência da Justiça Eleitoral para anular a convenção partidária irregularmente realizada, em circunstâncias que revelaram fraude na formalização da decisão política do Diretório Municipal, afastando-se a fundamentação da sentença ACO, neste caso, de que se trata de matéria de interesse interno dos partidos. E, além disso, o TSE também admite, inclusive, a legitimidade dos outros partidos e candidatos para apresentar impugnação ao DRAP em caso de fraude. Nesse sentido, já decidiu que candidatos, partidos e coligações não estão legitimados a impugnar o demonstrativo de irregularidade de atos partidários de coligação adversária por carecerem de interesse próprio no debate acerca de matéria interna corpus de outras agremiações, e destaco, salvo quando se tratar de fraude com impacto na lisura do pleito, que parece ser o caso. Portanto, as atas fraudadas que serviram para deliberar tanto em relação às eleições majoritárias como quanto às proporcionais, veiculam decisões com impacto direto na lisura das eleições, justificando a intervenção judicial. E também refiro aquele depoimento também referido anteriormente e que consta dos pareceres da pessoa cujo nome foi incluído em lista de convenção sem ter comparecido e que prestou depoimento ao Ministério Público Eleitoral na origem. Acho que não. Portanto, senhor presidente e senhores julgadores, reiterando a manifestação anterior, no sentido de que há um evidente transbordamento da autonomia partidária pelos partidos envolvidos, que gera reflexos concretos no processo eleitoral, o parecer era também, neste caso, alertando para essas gravidades todas, pela anulação da sentença para que fosse propiciado o exercício do contraditório, inclusive para que se observasse o princípio da não surpresa, aplicável ao processo eleitoral nos termos da resolução TSE 23.478. Muito obrigado. Muito bem. Com a palavra, o ilustre advogado, doutor Sérgio Pires. Eminente presidente, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, eminentes desembargadores, eminente relator,
demais autoridades presentes. Quero fazer um registro rápido, singelo, humilde, mas contundente sobre a questão referente ao pedido de registro de candidatura única à Prefeitura de Inhacorá nas eleições de 2020. Na verdade, a questão mais polêmica, a principal questão, se encontrava ou se encontra, poderá se encontrar em futuras discussões, nos processos referentes à feitura das atas dos partidos que deliberaram sobre a composição das nominatas para vereadores. Por algumas razões que aqui vou registrar. Com relação à candidatura única, isto não é inusitado, isto não existe o zelo Grano Salles, que talvez se exija na questão referente às eleições proporcionais, porque não é incomum que comunidades, principalmente pequenas, com poucos eleitores, com poucos habitantes, tomem decisões no sentido de, em algum momento, convergirem para nomes a representá-las no executivo como prefeito e como vice. O caso de Inhacorá não é nem de longe inusitado nessas eleições, em outros processos eleitorais e, com certeza, no futuro, independentemente das regras que, porventura, forem colocadas para esse tipo de pleito, haverá sempre a possibilidade do consenso. Aliás, a democracia, o princípio da liberdade, o Estado democrático de direito, ele permite o dissenso, ele organiza o dissenso, ele controla o dissenso, mas, por óbvio, também ele permite, ele organiza, ele possibilita o consenso. Então, no caso da comunidade de Inhacorá, se verifica 3 aspectos que acho que são importantes para serem avaliados, independentemente das questões processuais que muito bem foram colocadas no debate anterior, que prejudicam qualquer decisão de mérito neste momento sobre questões de alta indagação que exigem a dilação probatória. Mas, independentemente disso, quanto ao mérito que se discute deste tema, é preciso registrar pelo menos 3 aspectos. Primeiro, houve ampla comunicação da realização de todas as convenções. Isto está demonstrado nos autos. Segundo, houve a realização das convenções de todos os partidos que integram a coligação. E terceiro, as atas de todas as convenções representam a vontade daqueles que legitimamente tinham condições de dirigir os partidos que participaram desses atos preparatórios para as eleições. Por conseguinte, no mérito, não há nenhuma dúvida que Inhacorá quer convergir nesse sentido. Todos os partidos, não apenas aqueles que participaram da composição da nominata para a Câmara, mas inclusive aqueles que sequer lançaram candidatos a vereador, participaram da coligação para montar esta chapa para concorrer às eleições. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que, neste caso, é necessário que se mantenha a decisão de primeira instância e que se dê continuidade ao processo eleitoral para, inclusive, pacificar, nesse momento, a comunidade de Inhacorá. Singelamente, mas de uma forma pungente, Excelência, é o que requer a defesa técnica dos recorridos. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Rafael Maffini. Senhor presidente, demais integrantes do Pleno, eu gostaria de, como costumo fazer em casos como tais, elogiar as 2 sustentações orais aqui proferidas, a do doutor José Pumes, doutor Sérgio Pires, e dizer que, de minha parte, uma dialética processual em sustentação oral assim deixa mais confortável a tarefa de decidir. É muito bom quando vemos as teses e antíteses intrínsecas ao processo debatidas com essa qualidade, com essa seriedade. Senhor presidente, aqui, tal como já referido nas sustentações orais, nós temos algumas particularidades, pequenas particularidades em relação ao processo anterior. A primeira delas é que estamos aqui tratando da DRAP, da candidatura majoritária, enquanto no processo anterior falávamos de candidaturas para eleição proporcional. E a segunda grande particularidade é o fato de que, diferentemente dos processos anteriores, a sentença aqui desacolheu
a manifestação do Ministério Público e deferiu as DRAPs. Então, é por isso que o recurso aqui é intentado pelo Ministério Público Eleitoral de piso. Né? Eu, senhor presidente, vou fazer um breve resumo aqui. A linha mestra do raciocínio que esse voto que eu apresento a Vossas Excelências contém é muito similar àquela linha de percepção que eu apresentei no voto anterior. Eu não descarto a necessidade das apurações, as circunstâncias apontadas do Ministério Público, mas eu faço aqui, também com um pouquinho de particularidade em relação ao processo anterior, uma certa, vamos dizer assim, analogia com o que se costuma, desculpa puxar brasa para o meu assado, senhor presidente, do direito administrativo, ser o debate sobre a sindicabilidade judicial do mérito administrativo, o que o judiciário pode e o que o judiciário não pode controlar. O judiciário pode controlar a validade numa acepção ampla e não pode o judiciário controlar as questões que são intrínsecas às tomadas de decisão de conveniência e oportunidade. Numa analogia aqui forçosa que eu faço, o judiciário pode avaliar aspectos procedimentais e formais da DRAP, mas não pode se intrometer nos aspectos, vamos dizer assim, propriamente partidários, que aí, desde que o jogo seja jogado dentro das regras do jogo, haverá de ser um jogo sobre o qual o juiz não pode se intrometer. Com essas considerações, senhor presidente, eu estou por encaminhar voto no sentido de desprovimento do recurso do Ministério Público nesse processo, mantendo, né, a delineada questão de que, em instância, em campo próprio, essas questões apontadas merecem ser, sim, apuradas. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas, já que todos lançaram voto na rede, na linha do voto do eminente relator, consulto, então, os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já manifestado. Em não havendo qualquer manifestação, então podemos proclamar o resultado. Recurso eleitoral 060.0103/36, Ginhacorá, à unanimidade, afastada a preliminar, negaram provimento. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Próximo recurso, colegas, se trata do recurso sobre o registro de candidatura, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, procedência Venâncio Aires, e o recurso aqui foi interposto por Clóvis Antônio Schertner, contra a sentença do juízo da 93ª Zona Eleitoral, que julgou procedente impugnação oferecida pelo Ministério Público e indeferiu o pedido de registro de candidatura. Teremos a sustentação oral por parte da doutora Juliana Borges Cracel, que falará pelo recorrente Clóvis Antônio Schertner. A relatoria já destaquei, desembargador Silvio Moraes. Consulto a doutora Juliana se a Vossa Excelência concorda com a dispensa do relatório. Doutora Juliana. Está sem som, doutora. Eu? Ela, a doutora Juliana está fechando o microfone dela. Doutora Juliana, agora sim. A senhora estava me escutando? Boa tarde, doutor. Deu uma falha, não consegui lhe escutar. Sim, doutora Juliana, eu lhe consultei aqui a inscrição da senhora para fazer a sustentação oral pelo recorrente Clóvis Schertner, e eu consulto a senhora se Vossa Excelência concorda com a dispensa do relatório por parte do relator. Tá. Trancou, acho. Doutora, a senhora está nos escutando, doutora Juliana? Travou no final, doutor. Sim, eu lhe pergunto se Vossa Excelência concorda com a dispensa do relatório pelo relator. Sim. Tá, então Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo
Chantal. Boa tarde a todos. Saúdo a todos, os senhores desembargadores, os advogados, todos aqui presentes. E o presente recurso tem o objetivo, doutor, de visar garantir os direitos do recorrente para que as preliminares sejam deferidas, uma vez que no processo de primeiro grau as preliminares não foram deferidas. Então, a gente entrou com um recurso com o objetivo que isso seja, que o presente recurso seja deferido para que ele possa exercer seus direitos plenamente, tá? O processo se baseia na rejeição de uma prestação de contas do ano de 1997, no qual o recorrente teve cerceado seu direito de defesa, sendo que esse processo ocorreu em revelia, ele só teve ciência dessa impugnação da prestação de contas no ano de 2014. O processo, tanto que no momento do registro da candidatura do recorrente do senhor Clóvis, não constou nenhum impedimento. Ele apresentou todos os documentos que foram solicitados, todas as certidões negativas e nenhuma certidão constava alguma restrição, sendo que os principais requisitos para que esse processo fosse deferido, a impugnação à candidatura dele, ele teria que agir com dolo, fato que não ocorreu. Todas essas provas estão anexas no processo, as certidões negativas dele, tudo sem constar nenhuma restrição. Então, não há motivo para que ele tenha indeferido o seu pedido de registro à candidatura. E, para finalizar, eu peço que o presente recurso seja provido, que ele seja deferido, para acatar as preliminares arguidas no processo, para que o recorrente possa exercer os seus direitos plenamente. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Perdão, acho que o nosso procurador eleitoral, né, presidente? Sim, sim. Perdão. Doutor José Pumes. Desculpe, me distraí aqui. O senhor está com a palavra, doutor. Obrigado, senhor presidente. A nova saudação a vossas excelências, a saudação à doutora Juliana. O caso, conforme já referido da tribuna, é de indeferimento de registro de candidatura por incidência de causa de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64, consistente na rejeição pelo TCU das contas prestadas pelo requerente, quando era delegado da Delegacia Federal da Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul, com base em decisão que transitou em julgado em 2014. Esse é o ano do trânsito em julgado da decisão. O requerente alega, a doutora já referiu, preliminarmente, a nulidade da sentença sob a alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa, pois não teriam sido juntados aos autos na integralidade os processos administrativos da tomada de contas pelo TCU. E também aponta nulidade do processo administrativo do TCU ante a falta de citação naqueles autos, vindo o processo a correr à sua revelia, como a doutora, inclusive, já referiu da tribuna, agora há pouco, e a negativa de produção de prova testemunhal. E, no mérito, alega também que a mera desaprovação das contas não é razão suficiente para impor a inelegibilidade, porque teria que haver a sindicabilidade do dolo, e o dolo, segundo o recorrente, não estaria configurado da improbidade administrativa. E salienta também que o dolo não pode ser simplesmente presumido em razão do descumprimento da desaprovação das contas, devendo ser comprovado o dolo ou a má-fé na conduta desonesta. Bem, o cerceamento de defesa neste processo é alegado, pois não teriam sido trazidos aos autos os processos administrativos julgados pelo TCU. Ocorre que o recorrente, embora tenha requerido, não justificou na sua peça defensiva a necessidade da juntada do referido processo nos autos, e tampouco informou, mesmo em sede recursal, de que maneira não juntada teria prejudicado a sua defesa, ou mais exatamente o resultado da ação. E, além do mais, se entende que é totalmente desnecessária para a verificação da hipótese da linha G, do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar, causa de inelegibilidade, a juntada ao processo do registro de candidatura da íntegra do processo que rejeitou as contas,
haja visto que em registro de candidatura, a Justiça Eleitoral limita seu enquadramento jurídico dos fatos reconhecidos na decisão que rejeitou as contas, aferindo-se importarem irregularidades insanáveis, caracterizadoras de ato doloso de improbidade administrativa, e se a decisão transitou em julgado e se não foi suspensa ou anulada por decisão judicial. E conforme estabelecido, inclusive, pelo TSE, na sua súmula 41, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o desacerto ou acerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de conta que configuram causa de inelegibilidade. Portanto, não compete à Justiça Eleitoral afirmar se os fatos ocorreram ou não, se houve nulidade no julgamento daquela corte ou não. Para isso, existe a Justiça Comum. Caso o recorrente se sinta lesado, ele pode buscar ou a suspensão ou a anulação daquela decisão do Tribunal de Contas na Justiça Comum, o que por si já seria suficiente para que não incidisse a causa de inelegibilidade, porém disso não se tem notícia. No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa dos processos junto ao TCU, com muito mais razão, reitera-se o que foi referido, não cabe à Justiça Eleitoral decidir se foi correto ou se não foi correto. Mas, não obstante isso, a sentença, quando faz análise para verificar o dolo, aponta o seguinte, vou abrir aspas aqui para citar a sentença, diz o seguinte, o magistrado aponta: todos esses dados são extraídos dos documentos acostados aos autos por diligência do cartório eleitoral após determinação deste juiz em atenção ao requerimento do próprio Clóvis Antônio Schwertner. Pode-se inferir que o impugnado não conseguiu comprovar qualquer mácula no procedimento administrativo que o inquinasse de nulidade. Não se defendeu porque não quis, devido ser considerado revel, mas depois atuou no processo e, inclusive, recorreu, apresentando justificativas que foram rejeitadas pelo plenário do TCU. Portanto, não teria havido, conforme a análise que foi feita pelo magistrado de primeiro grau, ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal no processo administrativo, embora, repito, isso, no entender do Ministério Público Eleitoral, não fosse necessário. Portanto, entende-se que devem ser rejeitadas essas preliminares de cerceamento de defesa ou suscitadas pelo recorrente. No que diz respeito ao mérito da causa de inelegibilidade, o requerente teve as suas contas rejeitadas pelo TCU em relação ao período em que era delegado da Delegacia Federal da Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul, com base em decisões proferidas em processos de tomadas de conta 625089 de 1998 e 004176 de 1999, que transitaram em julgado, respectivamente, em 26 de 4 de 2014 e 11 de junho de 2014. Extrai-se da referida decisão que os atos ali reconhecidos configuram irregularidade insanável e atos dolosos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública, previstos respectivamente nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429. Considerando a data do trânsito em julgado dessas decisões, a inelegibilidade do recorrente cessará somente a partir de 11 de 6 de 2022. A sentença descreve os fatos da seguinte forma: entre outras irregularidades, conforme se percebe da documentação acostada, verifica-se que Clóvis Schwertner, no exercício da função pública de delegado regional, licitou e contratou empresa situada no seu endereço residencial, que estava sob a responsabilidade técnica de sua esposa, sendo detentora de 99% das contas da empresa, a irmã da esposa e o responsável e o cunhado do responsável, gerente da empresa, infringindo o inciso 3 do artigo 9º da Lei 8666. Dita empresa deveria proceder a uma reforma no pátio e a construção de um salão de eventos, mas foram verificadas diversas irregularidades, como a ausência de orçamento detalhado, falta de afixação do instrumento convocatório ao certame, restrição da publicidade, falta de aprovação de minutas do edital e do contrato, ausência de assinatura no contrato, interferência em procedimentos normais de licitação para favorecer a empresa de familiar. Além disso, consta também que houve superfaturamento na contratação de serviço da empresa de limpeza Escala, Serviço de Limpeza e Conservação Ambiental, contratada com dispensa de licitação. Enfim, eminentes julgadores, sem mais me alongar, entendo que está suficientemente demonstrado pelo fato de que o recorrente contratou, com diversas irregularidades, um processo licitatório, empresa situada no seu próprio endereço residencial, sob a responsabilidade técnica de sua esposa, envolvendo a família,
não há como falar num caso como esses que não havia dolo. O dolo é evidente. Enfim, então, para não me alongar mais, para poupando também o tempo de vossas excelências, eu vou concluir no sentido do desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença que julgou procedente a impugnação ao registro de candidatura do recorrente e reconheceu a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1, letra G da Lei Complementar número 64, de 1990. Obrigado. Sem som, presidente. O senhor está sem som. Palavra eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, eu renovo as saudações a todos, especialmente a doutora Juliana, a cumprimentando pela defesa do cliente, mas eu quero lhe antecipar, né, de plano, que eu estou votando integralmente de acordo com o voto e o relatório exaustivamente apresentado pelo nosso procurador eleitoral, porque, de fato, está comprovado pela decisão com trânsito em julgado da Corte de Contas que há causa, sim, de inelegibilidade. E, portanto, isto, evidentemente, impede o registro da candidatura. Então, para não ser repetitivo, eu estou me reportando a todo o relatório, toda a fundamentação que eu também estou adotando do eminente procurador eleitoral para negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede, na linha do voto do eminente relator. E não havendo qualquer acréscimo, então podemos proclamar o resultado. Recurso 060-0245/82, de Venâncio Aires, negaram provimento unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Colegas, agora temos para examinar os destaques advindo de manifestação do Ministério Público. E se trata aqui de recursos unânimes e com o parecer contrário do Ministério Público. O primeiro deles é o recurso 060-0244/87, relatoria do eminente desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, e eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo as saudações. Este caso trata-se de recurso eleitoral interposto contra uma decisão que indeferiu o pedido de registro de candidatura por não comprovação de desincompatibilização no prazo do artigo 1º, inciso 2, a linha D, da Lei Complementar número 64, de 1990. A requerente ocupa o cargo de assessora jurídica do município de Rodeio Bonito. Em suas razões recursais, ela afirma que não está vinculada ao prazo do artigo citado, da Lei Complementar 64, mas sim ao prazo geral de 3 meses para desincompatibilização, pelo motivo de que não possui atribuições para efetuar lançamento, arrecadação ou fiscalização de taxas e contribuições de caráter obrigatório, muito menos de aplicar multas relacionadas a essas atividades, e acrescenta que, pela descrição das atribuições do cargo em comissão de assessor jurídico, no município de Rodeio Bonito, não se descortinam atos inerentes ao lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório. A existência de atribuição de promover o ajuizamento de cobrança de dívida ativa através da competente ação judicial não se coaduna com os verbos lançar, arrecadar ou fiscalizar constantes na lei complementar. Bem, o entendimento do Ministério Público Eleitoral é de que se aplica, sim, o prazo de desincompatibilização obrigatória de 6 meses ao cargo ocupado pela recorrente para que possa concorrer às eleições, uma vez que, conforme atribuições elencadas na Lei Municipal 3.316, de 2012, entre elas se encontra também a de efetuar a cobrança judicial da dívida pública. E isso, conforme o disposto no artigo 1º, inciso 2, a linha D da Lei Complementar 64, é suficiente para que incida o prazo de desincompatibilização de 6 meses, uma vez que esse dispositivo trata daqueles que tiverem competência ou interesse
direta, indireta ou eventual no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades. Parece que a questão fática não demanda maiores elucubrações, eu diria. A questão é a qualificação jurídica que se vai dar a esse fato, e no entender do Ministério Público Eleitoral, a situação da recorrente, no momento em que tem essa atribuição de efetuar a cobrança judicial da dívida ativa, é a mesma situação dos procuradores da Fazenda Nacional, em relação aos quais o TSE tem decidido que o prazo para desincompatibilização é de 6 meses, tendo em vista a sua competência para arrecadação de impostos. Então, nesses termos, senhor presidente, senhores julgadores, reiterando as razões que já constam no parecer nos autos também, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pelo desprovimento do recurso. Bem, palavra eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Presidente, também aqui, mais uma vez, renovando saudações. Mais um processo de rodeio bonito, né? Olha, rodeio bonito, está dando a pedra aqui. E há uma alegação de nulidade que eu estou afastando, e aqui, observando o voto anterior do desembargador Mafia, né, que é etaluno que deu bom, né? É superando muito o professor. E, por curiosidade, eu só uma vez dei aula sobre nulidades, sempre que me pediam para dar aula sobre nulidades, eu recusava. Não, nulidade não, validade pode ser. Validade eu gostaria de dar, mas nulidade não me agrada. Bom, o caso é o seguinte, esse assessor jurídico estaria no impedimento do artigo 1º, no prazo de desincompatibilização de 6 meses, ou cairia na regra geral de 3 meses. Esses assessores jurídicos, e é um tema que volta e meia aparece tanto no órgão especial quanto no julgamento das câmaras de direito público, vem acontecendo uma situação preocupante que merece um debate. Até que ponto essas leis municipais, atribuindo a assessores jurídicos a condição de procuratório, no caso aqui, o procuratório de execuções fiscais. Ou seja, há municípios de não vou declarar um nome, praticamente se vale de assessores jurídicos para deixar, por razões financeiras, é óbvio, deixar de criar cargos ou prover cargos de procuradores municipais. E o assessor termina ganhando metade ou 1/3 do que ganha o procurador municipal. É constitucional isso, atribuir a assessor, e assessor, o nome diz bem, a condição de procurador do município, que é o que termina ocorrendo. Não é? Bem, mas esse é um outro debate. A questão aqui é de que esses assessores ganharam essa competência para patrocinar execuções fiscais, o que é algo bem diferente do que trata o prazo de desincompatibilização de 6 meses da lei complementar. Inclusive, em relação e faço disso, aos procuradores da Fazenda Nacional, a sua situação é diferente daqui desses assessores municipais que têm um resíduo, vamos dizer, de procuratório. Não integram a Secretaria da Fazenda Municipal, ao reverso dos procuradores da Fazenda e Ministério da Fazenda, e não têm interferência com atos de lançamento, inscrição ou arrecadatórios. Meramente, e é meu sentido, como já disse, de forma muito questionável, recebem uma competência para um procuratório municipal, atuando como se fossem procuradores municipais, né? Embora aqui de forma reduzida. Então, estou votando para dar provimento ao recurso, senhor presidente. É o voto. Bem, observo na rede que
Os demais colegas todos votaram acompanhando o eminente relator. Pergunto se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto. E não havendo, então, proclamando o resultado, recurso 0600244/87, de Rodeio Bonito, à unanimidade, afastaram a matéria preliminar e, no mérito, deram provimento ao recurso a fim de definir o requerimento registro de candidatura. Publicação na próxima sessão. Próximo destaque é o recurso 0600358, de Venâncio Aires, relatoria do eminente pagador Silvio Moraes, recurso que interposto por Paulo Maurílio Santos Moreira, contra a sentença que, julgando impugnação pelo Ministério Público, indeferiu o pedido de registro de candidatura. Com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Este caso é um caso de indeferimento de pedido de registro de candidatura em razão de analfabetismo. O requerente, nas suas razões recursais, sustenta que é alfabetizado, visto que demonstrou, ainda que de forma rudimentar e simples, possuir a capacidade de ler e escrever, não podendo a eventual demora na leitura ou escrita servir de critério para essa aferição. Alega ainda que, segundo o entendimento jurisprudencial, a análise da alfabetização não exige a correta grafia das palavras ou o domínio do vernáculo, enquadrando-se ante a precariedade do seu conhecimento, no mínimo como semi-alfabetizado. Salienta que, mesmo com erros de grafia, completou a declaração de próprio punho, a que submetido, circunstância que não o impede de ser candidato. O Ministério Público Eleitoral assinala que a alfabetização exigida para fins eleitorais de registro de candidatura é apenas a capacidade de ler e escrever de forma rudimentar. Não se exige um bom domínio gramatical e do vernáculo do requerente, conforme a inteligência do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição e do artigo 1º, inciso 1, a linha A da Lei Complementar 64. Basta que o candidato consiga compreender e se expressar minimamente na linguagem escrita, ainda que escreva errado e sem o correto domínio da gramática, desde que compreensível, desde que de forma compreensível, desde que seja compreensível o que foi por ele escrito, para que seja considerado alfabetizado para fins eleitorais. E, inclusive, o TSE já assentou que não é possível impor restrição de elegibilidade por meio da utilização de critérios rigorosos para a aferição do alfabetismo. Mas, no caso concreto, apesar de o recorrente alegar que é alfabetizado, pois possuiria, ainda que de forma rudimentar e simples, a capacidade de ler e escrever, essa situação não ficou demonstrada. Do teste de alfabetização realizado nos autos, acostado no ID 7721933, consta, pelo próprio texto escrito pelo requerente, que não apenas as palavras contêm erros ortográficos, mas também não é possível identificar a maioria delas, sendo praticamente todo o texto ilegível. Ademais, o tempo de mais de 11 minutos que o requerente levou para escrever o texto ditado demonstra que o teste foi pacientemente aplicado, conferindo-se tempo suficiente para que ele terminasse, de acordo com suas capacidades. Ainda o texto é bastante simples, sendo composto por um título, um subtítulo e por 4 frases, as quais são, em sua maioria, curtas, simples e diretas. Para ilustrar, leio aqui trecho do resultado do teste. No teste de leitura, percebi que o candidato praticamente não conseguiu ler. Realizou a leitura próxima ao correto de uma e outra palavra sem a devida compreensão. O teste de escrita foi bastante moroso, ilegível e incompreensível. No teste de leitura do próprio texto escrito pelo candidato, o mesmo não conseguiu ler o que ele mesmo escreveu, não oferindo uma boa compreensão do texto. O caso em apreço, portanto, senhores julgadores, no entender do Ministério Público Eleitoral, ultrapassa o mero conhecimento rudimentar ou precário, revelando, na verdade, a ausência de capacidade mínima de leitura e escrita, estando comprovado, portanto, o analfabetismo, razão pela qual a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pela manutenção da decisão que indeferiu o registro de candidatura do recorrente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, eu quero dizer que, na divergência com o ilustre procurador eleitoral, quanto é a qualificação dos fatos, a qualidade. E eu estou dizendo no meu voto, a partir do que consta nos autos, que nós poderíamos estar frente a um semi-analfabeto, mas não realmente a uma pessoa analfabeta. E até por quê? Porque, de fato, foi feito um teste, esse teste, as provas estão nos autos, representa uma certa dificuldade,
mas haveria até uma incongruência nossa em não admitirmos esse registro, porque, em verdade, consoante a documentação acostada aos autos, o candidato concorreu à vereança para o mesmo município nos pleitos de 2008 e 2012, de sorte que, não reconhecer agora, nós teremos que admitir que, ao invés de, com o exercício da sua vida, ele ter melhorado, ele estaria regredindo. Então, assim, evidencia-se que esta justiça, ao longo do tempo, tem reconhecido o eleitor como alfabetizado e admitiu anteriormente. Eu também estou me valendo de um voto maravilhoso, como de hábito do desembargador Armínio, que assenta que o 14º da Constituição Federal é nitidamente restritivo dos direitos fundamentais, e transcrevo no meu voto, e de sorte que, pelo que consta dos autos e estas singelas considerações que expus aos colegas, eu estou votando pelo provimento do recurso, justamente para admitir o registro da candidatura. É como voto. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. Não havendo, então, recurso 0600358/36, de Venâncio Aires, deram provimento para deferir o registro da candidatura. Unânime. Publicação do acordo na próxima sessão de julgamento. O último destaque da tarde é sobre o recurso 0600311, relatoria do desembargador Rafael Maffini, procedência Passo Fundo, e é um recurso que foi apresentado pela Comissão Provisória do PSL de Passo Fundo, contra a sentença do juiz eleitoral que não recebeu ação de investigação eleitoral. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Senhor presidente, senhor relator, eu indago se há necessidade de falar a respeito do histórico todo da tramitação, fazer um relatório do processo, porque tem uma questão processual prévia que eu me manifestaria inicialmente a respeito dela. Se vossas excelências desejarem, eu posso fazer o relatório também. Se não, falo da questão processual antes. Eu acho que sim, senhor. O senhor pode abreviar, conforme anunciou? Pois não, senhor presidente. Eu vejo, no meu entender, não há necessidade de aprofundar mais a discussão, porque o advogado do recorrentes renunciou ao mandato por motivo de foro íntimo, comprovou a comunicação da renúncia à parte, e esta intimada para constituir novo advogado não se manifestou. Então, o Ministério Público Eleitoral entende que o caso é de não conhecimento do recurso, na forma do artigo 76 do CPC, que reza que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Isso foi feito por Sua Excelência o relator. O parágrafo 2º do artigo 76 diz que, descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Portanto, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, a manifestação é pelo não conhecimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Maffini. Senhor presidente, saudando novamente a todos, em especial ao doutor José Pumes, o voto que encaminho é nesse sentido, só acrescentando que demais do disposto no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 1º do CPC, também invoco para fundamentar o não conhecimento do recurso o parágrafo único do artigo 33 do nosso regimento interno, que é na mesma linha da questão da regularização da representação processual. Então, o voto aqui, senhor presidente, é no sentido de não conhecer o recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede. Não havendo, então, recurso eleitoral 0600311/50, procedência de Passo Fundo,
À unanimidade, acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa de causa do recorrente, e não conheceram do recurso por ausência de representação processual. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Colegas, então, vencidas os pedidos de preferência, sustentação oral e destaques do Ministério Público, eu passaria, então, agora simplesmente a proclamar o resultado dos recursos subsequentes, já que em todos a decisão é unânime e o parecer do Ministério Público foi acolhido, é na mesma linha do voto da unanimidade da Corte. Se os colegas quiserem fazer qualquer acréscimo ou qualquer destaque a processo, consulto agora para nós anteciparmos. Em não havendo, então, vamos proclamar os resultados. Recurso 060.0042/50, relatoria desembargador Armindo da Rosa, procedência de TAPS. A unanimidade, rejeitaram a preliminar e, no mérito, tornaram definitiva a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, exprovendo o recurso. Publicação na próxima sessão de julgamento. Recurso 060.0159/79. Relatoria desembargador Armínio da Rosa, procedência Rosário do Sul. Negaram provimento. Unânime. Recurso 060.0113/90. Relatoria desembargador Armínio da Rosa, procedência Rosário do Sul. Negaram provimento. Unânime. Publicação na próxima sessão de julgamento. Recurso 060.0417/08. Procedência de Rio Grande. Relatoria do desembargador Silvio Moraes. Negaram provimento ao recurso. Unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0181/30. Procedência de Chiapeta. Relator, desembargador Silvio Moraes. Negaram provimento ao recurso. Unânime. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.00063/12. Procedência de Itaqui. Relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. A unanimidade, afastaram a matéria preliminar e, no mérito, negaram provimento. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0201/19. Procedência Santa Vitória do Palmar. Relatoria do eminente desembargador Rafael Maffini. A unanimidade, anularam o processo desde a intimação certificada no ID 7278483 e determinaram a baixa dos autos à origem para a repetição do ato, restando prejudicada a análise de mérito. Publicação na próxima sessão. Recurso 060.0633/69. Relatoria do desembargador Rafael Maffini. Procedência Santa Cruz do Sul. Negaram provimento. Unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060.0178/85. Relatoria do desembargador Rafael Maffini. Procedência Rosário do Sul. Negaram provimento. Unânime. Recurso 060.0074/97. Relatoria do desembargador Rafael Maffini. Procedência Ipiranga do Sul. Negaram provimento ao recurso. Unânime. Recurso 060.0197/91. Relatoria do desembargador Roberto Fraga. Procedência Rosário do Sul. A unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de deferir o pedido de registro da candidatura. Publicação do acórdão na próxima sessão. Recurso 060.0135/81. Relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler. Procedência Lajeado. Negaram provimento. Unânime. Publicação do acórdão na próxima sessão. E, por fim, o recurso 060.0092/96, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, procedência Santo Ângelo,
Negar um provimento ao recurso unânime, publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. Resta ainda publicarmos os acórdãos da sessão passada. São o seguinte: recurso 0600045/28, relatoria do desembargador Silvio. Recurso 0600148/08, relatoria do desembargador Miguel. Recurso 060004982, relatoria do desembargador Diefenteller. Recurso 060013229, relatoria do desembargador Diefenteller. Recurso 0600032/66, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 0600041/98, relatoria do desembargador Thompson Flores. Petição 0600392/96, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 0600025/6/31, relatoria do desembargador Thompson Flores. Recurso 0600111/39, relatoria do desembargador Thompson Flores. Aliás, os três próximos seguintes são do desembargador Thompson, que são recursos 0600124/38, o 0600110/57 e o 0600181/28, relatoria do desembargador Thompson Flores, como já referido. A próxima sessão, colegas, será na terça-feira, 27 de outubro, às 14 horas. Agradeço muitíssimo a participação de todos e desejo a todos uma boa tarde e muito bom trabalho. Até terça-feira. Boa tarde, bom final de semana. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana, boa tarde, mano.